Fala família Parma, bem-vindo ao canal. Vamos a mais um raio-x, dessa vez Red Bull Bragantino, vice-campeão brasileiro de 1991. Uma época que o Palmeiras não ganhava do Bragantino de jeito nenhum. Espero que essa fase não volte nunca mais. Próximo adversário do Verdão amanhã. Vamos ver o que o Bragantino fez até agora no campeonato. Se inscreva no canal, deixa um like, um comentário e vamos ao vídeo. Campanha do Bragantino. O próximo jogo é pela 29ª rodada. O jogo vai ser em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi. O jogo, a princípio, até onde eu sei, se nada mudou, é às 16h30. O Red Bull Bragantino está na 12ª posição, com 28 jogos, conquistou 33 pontos, 8 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, marcou 34 gols, sofreu 38, com saldo de -4. Os últimos 5 jogos foram vitória, empate, derrota, empate, empate. A campanha como mandante do Bragantino é a seguinte: ele tem a 10ª posição como mandante, em 13 jogos conquistou 24 pontos, foram 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Deu para perceber que o Bragantino perde pouco em casa. Marcou 20 gols, sofreu 15, com saldo de 5. E nos últimos 5 jogos lá em Bragança foram derrota, derrota, vitória, empate, empate. Essa daqui é a escalação do último jogo contra o Juventude. Na televisão, o esquema tático do Bragantino foi apresentado como 4-3-3. Pelo aplicativo foi apresentado 4-1-4-1. Então, a escalação do Bragantino foi a seguinte: no gol, Cleiton. Sistema defensivo: Douglas Mendes, Pedro Henrique, Eduardo, Guilherme. Meio campo: Jadson, Matheus, Lucas Evangelista. E no ataque: Vitinho, Sacha e John. Olha o banco de reservas e compara com o banco de reservas aí que eu apresentei no vídeo anterior do Palmeiras. É claro que quantidade não significa qualidade, mas para quem viu o vídeo anterior aí que eu coloquei, dá uma analisada e tire suas próprias conclusões. Vou voltar aqui de novo no campinho para vocês verem o esquema tático. Esse é apresentado na televisão. Eu queria ter visto o jogo contra o Internacional, só que o jogo não estava mais à disposição. Por que o jogo contra o Internacional? Porque o jogo contra o Internacional foi o jogo que o Bragantino fez na sua casa. Então é um outro tipo de jogo, porque contra o Juventude foi fora de casa, né? Então eu gostaria de ter assistido e não consegui. Então o parâmetro que eu tenho é o jogo contra o Juventude. Busquei todos os melhores momentos aí Bragantino Internacional para poder trazer uma melhor análise do Bragantino jogando em casa, mas foi muito complicado porque os melhores momentos são curtos, né? Então não dá para trazer muita coisa. E os outros que tem é tudo narração de rádio de internet. Então tem que ter muita paciência para escutar aquilo ali. Eu não tenho nem paciência e nem tempo para isso. Se fosse o jogo em si, até poderia sacrificar o pouco tempo que eu tenho. Então vamos lá. Pontos fortes do Bragantino. Esses pontos fortes eu tirei do jogo contra o Juventude. Então pode ser que não bata muito com o que é praticado quando o Bragantino joga na sua casa. O Bragantino dominou o primeiro tempo praticamente todinho. Marcação sob pressão durante boa parte da primeira etapa. Antecipou as linhas do meio campo e defesa de forma coordenada,
com apoio dos laterais, formando linha de 5 jogadores no meio para a retomada da bola. Lado direito do ataque funcionou muito bem, tanto no primeiro tempo e também no segundo tempo, mesmo depois das substituições que foram bem feitas e deram resultados. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, o Bragantino melhora as ações no jogo e passa a dominar o Juventude, explorando bem o lado esquerdo da defesa e o meio da zaga, que se mostraram pontos vulneráveis ao longo da partida, apesar do gol ter saído de um cruzamento da esquerda do ataque do Bragantino, lado que a equipe pouco explorou. Resumindo, pessoal, marcação forte sob pressão, antecipou muito bem as suas linhas e afogou o meio-campo do Juventude. Tanto que as duas chances que, se eu não me engano, que o Juventude teve no primeiro tempo foi através de ligação direta, defesa-ataque. Foi pelo meio da zaga do Bragantino, que vacilou, o jogador conseguiu finalizar. Se eu não me engano, uma foi para fora e outra teve defesa do goleiro. O lado do ataque, o lado direito do ataque do Bragantino foi muito bem nessa partida, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Mesmo sendo modificado, os jogadores que entraram nessa posição também continuaram dando resultado. E você vê como as coisas são o futebol, né? O gol foi sair pelo lado esquerdo do ataque do Bragantino, mas o jogo se desenvolveu todo pelo ataque do lado direito do Bragantino e pelo meio. O Bragantino identificou esses pontos vulneráveis do Juventude e martelou por ali até conquistar o empate. Então basicamente é isso, pessoal, que eu identifiquei de ponto forte no Bragantino. Vou passar aqui pelo destaque. O destaque que eu gostei nessa partida, eu coloquei aqui o Sacha. Jogou bem, marcou forte, chutou a gol, finalizou, deu trabalho até onde ele aguentou. Foi substituído na metade do segundo tempo, se eu não me engano. O John não vai jogar contra o Palmeiras, né? Tomou o segundo cartão amarelo, era para ter sido expulso. E o John até os 20 minutos do segundo tempo ele jogou bem. Depois parece que ele se perdeu um pouco, depois ele voltou a sintonizar com a partida, terminou o primeiro tempo bem. Aí no começo do segundo tempo ele foi substituído, estava bem o John. Mas o destaque mesmo do jogo, na minha opinião, foi o Sacha. Ele jogou, o tempo que ele esteve em campo, ele jogou bem. Pontos fracos do Red Bull na partida contra o Juventude. Vamos lá. Esqueceu de voltar para o segundo tempo. Tanto que aos 2 minutos tomou gol. Foi um cruzamento que sofreu do seu lado esquerdo da defesa. E o atacante lá do Juventude entrou, se antecipou a zaga e finalizou vencendo o goleiro do Red Bull Bragantino. Enquanto o Juventude dominava o jogo, as ações ocorriam a maioria pelo seu lado direito do ataque, esquerda da defesa do Bragantino e outras ações pelo meio da defesa do Bragantino. Então, pontos vulneráveis: esquerda da defesa. Quem atua pelo lado esquerdo da defesa? Fala aí pra mim. Ele mesmo, o menino Estevão. Não sei se ele vai iniciar a partida. Se eu fosse o Abel, eu não colocava ele para iniciar o jogo. Eu colocaria ele no segundo tempo ou dos 15 minutos do segundo tempo para o final do jogo. No segundo tempo, o Juventude ele domina o jogo até mais ou menos uns 20 e poucos minutos do segundo tempo. A partir dos 20 minutos até os 30 e poucos minutos, o Bragantino retoma o jogo. E dos 30 e pouco para frente, o Juventude volta a melhorar.
e concentra as ações no meio da zaga do Bragantino, que deu muito espaço para o Juventude nesse setor do campo. O Juventude pressionou muito no meio da zaga. Parecia que a zaga do Bragantino, o miolo de zaga, não estava... Parecia que o meio da zaga do Bragantino, parecia que os dois zagueiros não se conheciam. Então, a maioria das jogadas, a partir desse momento do segundo tempo, se concentrava somente pelo meio da zaga do Bragantino. Algumas o Bragantino conseguia cortar e outras acontecia a finalização. E a partir dos 38 aos 40 e alguma coisa, quando já saiu o gol de empate do Bragantino, por incrível que pareça, o Bragantino voltou a marcar sob pressão a saída de bola do Juventude. Só que o que aconteceu? É claro, o time já estava cansado, mas isso também já vinha apresentando ao longo do jogo uma lenta recomposição da sua linha defensiva, que também foi observada no jogo contra o Inter. O Bragantino ele tem uma boa marcação sob pressão, porém ele recompõe lentamente a linha defensiva. Ele antecipa essa linha defensiva ali próximo ao intermediário, meio campo, e recompõe de maneira lenta. É um ponto a ser explorado em contra-ataque. Então, um jogador mais veloz pode, num lançamento, numa ligação direta, ou num contra-ataque no mano a mano, 1 contra 1, tanto pelo lado esquerdo da defesa ou pelo próprio meio, a chance de gol do Palmeiras é uma chance enorme, porque recompõe lento e é um setor fraco, conforme observado ao longo da partida. Aqui no campinho, aqui, marquei aqui através aqui de retas e setas. Aqui na seta foi aonde saiu o gol do Juventude. Foi uma ligação praticamente aí direta, defesa, ataque, aonde o atacante do Juventude recebeu ali na lateral direita em profundidade, cruzou aí para o meio da área, o atacante se antecipou e fez o gol. E depois, em determinado momento no segundo tempo, onde o Juventude melhorou na partida, todas as ações de ataque, na sua grande maioria, foi pelo miolo de zaga do Bragantino e pelo lado esquerdo da defesa do Bragantino. Então acredito que ali é o caminho das pedras que o Palmeiras deve explorar, né? E é isso, pessoal. Esse foi o raio-x aí do Bragantino. Um jogo importante. O Palmeiras não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória, se quiser conquistar o tricampeonato. E até porque o próximo jogo é só daqui a 15 dias e, por coincidência, é contra o Juventude, né? Que foi aí o último jogo aí do Bragantino. Então também a gente já tem uma ideia mais ou menos aí como é que joga o Juventude. Juventude foi muito mal contra o Bragantino. Foi dominado. Só que o Juventude deu sorte que achou aquele gol no início do segundo tempo. Isso deu uma destabilizada no Bragantino, que fez assim... O Bragantino assimilou o golpe e demorou para se recuperar na partida até achar o gol de empate. Isso levou muito tempo. Então, se o Bragantino não tivesse levado esse gol no início do segundo tempo, tivesse voltado bem, provavelmente o Bragantino teria ganho essa partida. Muito obrigado, família Parma. Um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!